Olá, alunos do 8º ano. Estou aqui para mais uma aula de matemática do PET 2 na semana 1. Hoje nós vamos continuar ainda na semana 1, tá? E vamos aprender hoje sobre decomposição em potência de base 10 e em números primos, tá? Vocês lembram quando vocês aprenderam fatoração quando vocês estavam lá no 6º ano? Hoje a gente vai relembrar, tá? A fatoração é a decomposição utilizando as potências de base 10 e depois a gente vai decompor em números primos, tá? Então, a primeira atividade, utilizando as potências de base 10, decompõe os números a seguir. Então, o que é decompor o número a seguir? Por exemplo, a letra A. Como que eu leio esse número? 6.522. Então, o 6, como que a gente lê o 6? Eu leio 6.000, não é? Então, se eu pegar 6.000 mais, como que eu leio o 5? 500, não é? Mais 500, mais o 2 aqui, 20, não é? Eu leio 20. E o último 2 aí, que a gente lê 2, normal, não é? Então, olha, esse número eu leio 6.522. Então, o 6 está representando 6.000, porque eu li 6.000. O 5 eu li 500, então está representando o número 500. O 2 eu li 22, então 20. Esse 2 eu li 20 e o outro 2 normal, certo? Mas pediu para decompor em potências de base 10, utilizando potências de 10. Então, como que eu vou fazer para decompor em potência de 10? Lembra da aula passada que a gente aprendeu como que a gente faz as potências de 10? Então, o que é o 6? Olha, o 6.000 é 6 vezes 1.000, não é? 1.000. 6 vezes 1.000, 6.000. O 500 é 5 vezes 100, não é? O 20, né? 2 vezes 10, não é? 2 vezes 10, 20. Por isso que a gente fala que o 20 tem duas dezenas, porque é 2 vezes 10. Por isso que o 5 aqui, que está representando 500, a gente fala que tem 5 centenas, porque é 5 vezes 6. E o 6.000 está na ordem das milhares, né? Na classe das milhares. Ele está, por quê? Porque é 6 vezes 1.000. A gente fala que tem 6 milhares, porque é 6 vezes 1.000, certo? E o 2? O 2 é 2 vezes 1, não é? 2 vezes 1. Agora, vamos transformar essas multiplicações aqui, o 1.000, o 10, o 100, quer dizer, o 100, o 10 e o 1 em potências de 10, de base 10. Como que a gente vai fazer? Então, eu vou pegar, olha, o 6, eu vou repetir, 6 vezes o 1.000. O 1.000 vai ser 10 elevado ao cubo, porque o 1.000 não tem 3 zeros? Lembra que a gente viu na aula passada que o expoente indica, quando a base é 10, o expoente indica o número de zeros que eu tenho. Então, se eu tenho 3 zeros, o expoente vai ser 3, né? Então, o expoente, quando a base é 10, ele indica o número de zeros que eu tenho aqui, quando o número é inteiro, quando é 1.000, 100, 10.000, 10, tá? Então, ele indica um número de zeros. Então, 10 elevado ao cubo é igual a 1.000, tá? Mas agora vamos ver o 5. 5 vezes o 100. Quantos zeros que eu tenho em 100? 2 zeros. Então, a base 10. Então, o expoente vai ser 2, porque o 100 eu tenho 2 zeros. Então, o expoente indica quantos zeros que eu tenho, tá? Mais, vou colocar para baixo aqui. Agora o 2, 2 vezes, vou colocar esse número aqui embaixo, tá, gente? Mais o 2. 2 vezes o 10. O 10 eu tenho um zero só, então é 10 elevado a 1, né? Então, a base vai ser 10
e o expoente 1, porque eu tenho um zero só. Mais 2 vezes... Opa. Mais 2 vezes o 1. E o 1, eu não quero base 10? A base tem que ser 10. Qual o expoente que eu vou colocar aqui em cima do 10 para o resultado dar 1? Lembra que a gente viu na aula passada algumas propriedades da potenciação? Qual o expoente que sempre o resultado é 1? 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, o expoente aqui do 10 vai ser o 0. Por quê? Porque 10 elevado a 0 é igual a 1. Então, aqui não tem 2 vezes 1? Então, 10 elevado a 0 é 1, tá? Agora, vocês viram que ficou todas as multiplicações com potência de base 10, certo? Então, olha, 1000 é 10 elevado ao cubo porque tem 3 zeros. 100 é 10 elevado ao quadrado porque ele tem 2 zeros. O 10 é 10 elevado a 1 porque ele tem um zero só. E aqui para transformar em... Ó, esse número aqui não é 10, não é 100, não é 1000. Mas como que a gente faz para transformar em potência de base 10? Qual o número que eu sempre elevo? Qual o número que sempre tem como expoente? O resultado vai dar 1. É o 0. Todo número elevado a 0 dá 1. Então, se a base é 10, eu coloco o expoente 0 e vai dar 1. Qualquer base que eu colocar aqui, o expoente 0, o resultado vai ser 1, tá? Vocês dão uma revisada, se tiver alguma dúvida, no vídeo da aula anterior que fala sobre isso, que todo número elevado a 0 é igual a 1, tá? Agora vamos para outra atividade aqui, a letra B. Continuando na mesma atividade. Opa, essa aqui é a letra B. Continuando na mesma atividade, para decompor, decompor os números, utilizando potência de base 10. Então, vamos decompor esse número aqui. Que número que é esse? 1975. O 1, como que a gente lê o 1? 1000. 1000. Mais o 9. Eu li 900. 900. Mais o 7. Como que a gente leu? 70, né? 75. Então, 7 está representando o número 70. E o 5, 5. Certo? Agora, pediu para decompor, para utilizar as potências de base 10 para decompor esses números. Então, vamos utilizar as potências de base 10. Certo? O que é 1000? 1000 é 10 elevado ao cubo, não é? O 1000 não tem 3 zeros? Se ele tem 3 zeros, o expoente da base 10 será o 3, que o expoente indica quantos zeros que a gente tem, certo? Mais, opa, igual não, mais, agora o 900. O que é o 900? É 9 vezes 10 elevado a quanto? 900 não é 9 vezes 10 elevado a vezes 100. 900 é 9 vezes 100, né? 900. O 100 tem quantos zeros? 2. Então, o expoente do 10 aqui será o 2. Certo? Mais. Agora, o 70. O 70 não é 7 vezes 10? 7 vezes o 10 tem quantos zeros? Um zero só. Então, é 10 elevado a 1, porque tem um zero só. Tá? E o 5? O 5 mais. O 5 é 5 vezes 1, né? 5 vezes 1 vai dar 5. Então, 5 vezes... Só que eu não posso colocar 1, que eu quero potência de base 10. Então, tem que colocar o 10 elevado a qual número? Que vai dar 1? A 0. A gente viu que todo número elevado a 0 dá 1. Então, 10 elevado a 0. Certo? Aqui, ó, esse número está decomposto em potência de base 10, ó, tá vendo? Todas as potências de base 10. Vamos ver o próximo aqui.
Opa, tô pagando o número. A letra C. 1962. Como que a gente leu o 1? 1000. Mais o 9, a gente leu 900, né? Mais o 6, 60, né? A gente leu 62, mais 60. Mais o 2, que a gente leu 2 normal, tá? O 1000, né? 1 vezes 1000, 1 vezes 1000, não é? Vou colocar o vezes um X, tá? Mais o 9 é 9, o 900 é 9 vezes 100, 9 vezes 100, 900. Mais o 60 é 6 vezes 10. E o 2 é 2 vezes 1, não é? Vamos colocar agora as bases 10, tá? Porque por enquanto eu não tenho nada de base 10 ainda. Eu só decompus ele. A gente viu que o 1000 é 1 vezes 1000. O 900 é 9 vezes 100. O 60 é 6 vezes 10. E o 2 é 2 vezes 1. Por isso que a gente fala que o 2 está na ordem da unidade, porque eu estou multiplicando ele por 1. Quando eu falo 60, eu estou multiplicando 6 por 10. 6 vezes 10, 60. Então, eu falo que o 6 está na ordem da dezena, porque a gente leu 60. O 9, por que eu falo que o 9 está na ordem da centena? Porque eu li 900, que é 9 vezes 100, então está na ordem da centena. E o 1 está na ordem das milhares. Por quê? Porque eu multipliquei 1 vezes 1000, não li 1000? Então, 1000 é 1 vezes 1000, certo? Por isso que a gente fala que ele está na ordem das milhares. Agora, a gente vai colocar todos eles em potências de base 10. Vamos lá. 1 vezes 1000. Então, vai ser 1 vezes o 1000. Na base 10, ele não tem 3 zeros? Então, o expoente do 10 será o 3, porque ele tem 3 zeros. 1000 tem 3 zeros, o expoente será o número de zeros. Quando tem 1000, 10, 100, vai ser o expoente da base 10, será o número de zeros que eu tenho, tá? Mais 9 vezes a potência de base 10, eu vou colocar o 10 na base e vou ver qual que vai ser o expoente aqui. O 9 não está multiplicando o 100? O 100, ele tem quantos zeros? 2. Então, o expoente será o 2. Porque o 100 tem 2 zeros, tá? Agora, a gente vai ver 6 vezes o 10 que já... Opa! 6 vezes o 10, que já está aqui mesmo, né? Como o 10 tem um zero só, o expoente será 1. O 1 como expoente não tem necessidade de colocar, tá? Eu vou colocar aqui para vocês só para mostrar que o expoente é 1, mas ele não tem necessidade de colocar. Quando eu não tenho nenhum número em cima do 10 ou de qualquer base, é como se fosse 1, tá? Mais 2 vezes, e agora eu tenho que colocar a base 10, que eu quero transformar em potência de base 10. Só que aqui tá 1, ó. 10 elevado a quanto que vai dar 1? A 0. Toda vez que eu tenho expoente 0, o resultado será 1, né? Não esqueça disso. Expoente 0, resultado será 1. Então, 10 elevado a 0 vai dar 1. Se fosse 1000 elevado a 0 ia dar 1. Tá? Então, expoente 0, sempre o resultado é 1. Então, agora eu transformei todos esses em potências de base 10, tá? Vamos para o próximo agora. Agora, a gente tem um número decimal, porque é um número que tem vírgula. Como que a gente faz para decompor um número decimal? Vamos ver. Primeiro, vamos pegar a parte inteira. A parte inteira é o que vem antes da vírgula, não é? O que eu tenho antes da vírgula? 584. Vamos decompor a parte inteira. O 5 eu não li 500, então 500, mais o 8, eu li 80, mais 80, mais o 4 normal, certo? Mas agora vamos ver a parte decimal. Ó, o 5, vamos decompor o 5. O 5, ele não tem ele não é o primeiro algarismo aqui depois da vírgula,
Então, eu falo que ele representa a primeira casa decimal aqui. Então, eu vou colocar 0,5, porque ele está na primeira posição depois da vírgula. O 2 ele está na segunda posição depois da vírgula. Então, ele vai continuar na segunda posição depois da vírgula. Então, eu vou colocar 0, como ele está na segunda, eu vou colocar um 0, vou completar com 0, e o 2 vai continuar na segunda posição depois da vírgula, tá? Então, eu vou completar com 0. Não posso colocar o 5 aqui, não, tá? Porque eu estou decompondo ele, tá? O 2, ele está representando 2 centésimos, né? Lembra? 2 casas depois da vírgula, quando o número está na segunda posição depois da vírgula, é centésimos. Então, aí eu coloco 0,02. O 5, ele está na primeira posição depois da vírgula, então é décimos. Então, ele vem logo depois da vírgula. O 2 está em segunda posição, então, para decompor, eu vou ter que completar com zeros até chegar na segunda posição, tá? Agora, nós vamos escrever em potências de base 10. Decompomos ele, só que quer decompor em potências de base 10. O que é o 5? O 500 é 5 vezes 100, não é? Mais o 80, 8 vezes 10. Mais o 4, 4 vezes 1. Mais, e os 5 décimos. Vamos ver. Lembra que a gente viu na aula passada, quando a gente está andando com a vírgula para... se eu estou andando com a vírgula da esquerda para a direita, o expoente do 10 fica negativo, certo? Então, olha, o 5, ele está... Eu vou colocar 5 vezes a base 10, só que a vírgula está aqui. Eu andei com a vírgula e uma casa, porque eu vou colocar aqui porque é 5 inteiros, certo? Se eu andei com uma casa para a direita, né, da esquerda para a direita, se eu estou andando com a vírgula da esquerda para a direita, o expoente é negativo, tá? Então, o expoente, como eu andei uma casa só, vai ser 1, o expoente 1, menos 1, porque eu andei da esquerda para a direita. Só vocês pensarem só, olha, quando eu transformei em potência de base 10, aqui era 0,5, não ficou 5? Então, aumentou, não é? Se aumentou o número aqui, o expoente será negativo, tá? Toda vez que aumenta o número aqui, o expoente será negativo. Mais... Agora, o 2, 0,02 é 2 vezes 10 elevado a... Quantas casas que eu andei aqui com a vírgula para colocar o 2? Uma, a vírgula está aqui, não tá? Andei uma, duas casas. Eu andei da esquerda para a direita. Se eu ando da esquerda para a direita, é negativo, menos 2. Tá? Então, o expoente será menos 2, porque eu andei 2 casas da esquerda para a direita, tá? Por isso que vai ser negativo. Só vocês pensarem, não era 0,02? Eu andei com a vírgula, ficou 2. Então, se aumentou o número aqui, o expoente será negativo. Como eu andei 2 casas, menos 2, certo? Agora, nós vamos, esses números aqui, o 100, o 10 e o 1 ainda não estão em potência de base 10. Vamos transformar eles em potência de base 10, olha. 5 vezes o 100 é 10 elevado ao quadrado. Por quê? Porque ele tem 2 zeros, né? Então, o expoente será 2. Mais o 8 vezes 10. 8 vezes 10, você pode colocar o 10 mesmo, porque o 10 tem 1 zero, o expoente como se fosse, é 1. Só que o 1 não precisa colocar, tá? Mas também se colocar não tá errado. Então, vamos colocar um 1 aqui em cima para vocês verem que o expoente é 1. Por quê? Porque o 10 tem 1 zero, tá? 4 vezes, aqui tá 1, só que eu quero colocar a base 10. Qual o número que 10 elevado a quanto que vai dar 1? A zero. Sempre quando eu tenho um expoente zero, o resultado é 1. Então, se eu colocar a base 10 e o expoente zero, é 1. O resultado é 1, certo? Mesma coisa que 1. E agora 5, e agora eu vou repetir que eles já estão na base 10, né?
o 5 vezes 10 elevado a menos 1. Vou repetir ele. Opa. 10 elevado a menos 1. E aqui eu vou copiar e colar aqui. E repetir também esse daqui. Mais 2 vezes 10 elevado a menos 2. Certo? Agora eu só tenho base 10. Tá? Vamos ver o outro exemplo com número decimal ainda, para vocês entenderem melhor. Número decimal, como que eu vou decompor? Primeiro eu vejo a parte inteira. A parte inteira é 125, não é? Então, como que eu li 1? 100, 100, né? Então, 100, isso está representando 100, mais o 2, eu li 20, mais 20, mais o 5, que a gente leu 5 mesmo. Pronto, decompomos a parte inteira. E agora, como que eu vou decompor a parte decimal? Ó, o 4, ele não está ele tá ocupando a primeira posição depois da vírgula, não está uma casa depois da vírgula, então 0,4 mais 1. Ele está ocupando a segunda posição depois da vírgula. Então, ele vai continuar na segunda posição depois da vírgula. Eu vou completar com 0 e colocar um 1, tá? Você esquece que tem um 4 aqui para você decompor, tá? Então, no lugar do 4, você vai colocar o 0 e o 1, tá? Agora, vamos transformar em base 10. 100, o que é o 100? A base 10, o expoente será 2. Por quê? Porque o 100 tem 2 zeros. Então, o expoente será 2, tá? O 20 não é 2 vezes 10, não é? 2 vezes 10. O 1 no expoente não tem necessidade de colocar, tá? Tanto faz. O 5 é 5 vezes 1, não é? Só que o 1, vamos já transformar em potência de base 10? O 1 não é 10 elevado a 0, não é? A gente viu que toda vez que eu estou multiplicando, ó, estou decompondo, multiplicando por 1, igual a gente viu aqui, ó, 4 vezes 1, que 1 é igual a 10, se eu for transformar em potência de base 10, é 10 elevado a 0. Então, por quê? Porque todo número elevado a 0 dá 1. Mais o 4, 0,4, em potências de base 10. Nós vamos andar com a... Eu vou colocar 4 vezes... Eu vou andar com a vírgula da esquerda para a direita. Quantas casas? Uma, que a vírgula está aqui, e eu vou passar a colocar a vírgula aqui agora. Que é o número inteiro, é como se a vírgula estivesse depois dele. Então, se eu andei uma casa, o expoente vai ser 1. A base vai ser 10, que eu estou transformando em potência de base 10. E o expoente vai ser 1. Só que 1 positivo ou negativo? Se eu andei com a vírgula da esquerda para a direita, é negativo, tá? Se vocês acharem melhor, vocês entenderem assim, olha, era 0,4, ficou 4, né? Se o número aumentou, de 0,4 para 4 aumentou. Então, o expoente vai ser negativo. Toda vez que o número aumenta, o expoente é negativo, tá? Quando é um número decimal. Se o número decimal diminui, quando eu estou transformando em potência de base 10, o expoente será positivo, tá? Agora, 0,01. Então, vamos andar com a vírgula até no 1. Então, a vírgula está aqui, vou dar 1, 2. Opa, 1, 2. Tá? Então, vai ficar 1 vezes base 10. Se eu andei 2 casas, o expoente será 2. Só que eu andei da esquerda para a direita. Então, 2 negativo. Opa. 2 negativo. O expoente será negativo por quê? Porque andou com a vírgula da esquerda para a direita. Ou só vocês pensarem, não era 0,01? De 0,01 para 1, o número aumentou. Se o número aumentou, o expoente será negativo, certo? Então, agora estão todos aqui com potência de base 10. Vamos ver o último exemplo, a última atividade aqui para vocês entenderem. 45,58. Para decompor esse número em potência de base 10, primeiro vamos ver a parte inteira, que é a parte que vem antes da vírgula. O que vem antes da vírgula aqui? 45. Como que eu li o 4? 40. Mais o 5, eu li 5, normal.
Mas agora vamos ver a parte decimal. O 5, ele não, o primeiro algarismo depois da vírgula, então 0,5, ele vai continuar na segunda posição aqui depois da vírgula. O 8, ele não é o segundo algarismo depois da vírgula, não é? Então, o 8, ó, se eu contar da esquerda para a direita, depois da vírgula, o 8 é o segundo algarismo. Então, ele vai continuar sendo o segundo algarismo. Então, eu vou completar com 0 no lugar do 5 e colocar o 8, tá? Agora, vamos colocar em potência de base 10. O que é 40? É 4 vezes 10, não é? O 5 é 5 vezes 1. Mais o 0,5, vamos andar com a vírgula até o 5, para deixar um número inteiro, tá? Eu andei com a vírgula quantas casas para deixar o número 5? Uma casa, da esquerda para a direita. Então, vezes 10 elevado a menos 1. Por que menos 1? Porque eu andei com a vírgula da esquerda para a direita, o expoente é negativo. 1, porque eu andei uma casa, tá? Ou senão, vocês podem pensar, olha, 0,5 para 5 aumentou. Quando aumenta, o expoente é negativo. E o 1 é porque a gente andou uma casa, tá? A vírgula estava aqui, a gente andou uma casa. Colocou, como se tivesse colocado a vírgula aqui no final dele, porque o número inteiro é a vírgula está no final do número, tá? Não tem vírgula no número inteiro. Mas, por exemplo, toda vez que é um número inteiro, ó, o número inteiro é 5, não é? Se eu colocar 5,0, continua sendo o número inteiro, não é? Por isso que a gente fala que quando o número é inteiro, é como se a vírgula estivesse no final dele. Agora, o 0,08. Vamos deixar só o 8. Vou andar com a vírgula 1, 2. Então, para deixar só o 8, o número inteiro, eu vou andar com a vírgula 8 vezes 10. Eu vou andar com a vírgula quantas casas? Para ficar 8, eu andei com a vírgula 2 casas. Olha, está aqui 1, 2. Da esquerda para a direita. Então, se estou andando da esquerda para a direita, é negativo. Menos 2. O expoente será menos 2, tá? Vocês pensam, 0,08 para 8 aumentou. Então, o número aumentou. Então, o expoente é negativo. Por que o 2? Porque eu andei 2 casas. 1, 2, certo? Agora, já está, todos não estão em potência de base 10, não. Olha, o 1 aqui não é base 10, então tem que transformar ainda em base 10. Então, vamos lá. Opa. Vamos transformar o 1 em base 10. 4 vezes 10 continua 4 vezes 10 mesmo, né? É como se tivesse o 1 em cima do 10, né? Mas o 1 não tem necessidade de colocar um 1 no expoente, não, tá? Opa. Mais 5 vezes 1. Então, 5 vezes 10, que eu quero a base 10. Qual que é o expoente do 10 para dar 1 aqui? 0, né? A gente viu que todo número elevado a 0 dá 1. Então, tem que deixar. Agora ficou base 10, não é? Era 1, ficou a base 10. 10 elevado a 0, que é igual a 1. Mas, agora os outros já estão na base 10. Então, eu vou só repetir eles, né? Os outros já estão, vamos só repetir. Certo? Agora estão todos na base 10. Agora, atividade 2. Decompõe os números abaixo em fatores primos. Lembra quando vocês estavam no sexto ano, vocês aprenderam a decompor em fatores primos. Então, vamos agora relembrar, né? Porque vocês já viram isso no sexto ano. Vamos relembrar e decompor em fatores primos. 180. Como que eu vou decompor em fatores primos? Eu pego 180, passo um traço aqui meu traço está torto, tá, gente? Mas o importante é fazer, não é o traço torto, não. Vamos ver. Mais traço. Então, 180. Aí a gente vai passar um traço e a gente vai dividir o 180 por números primos, sempre começando do menor, tá? Sempre a gente começa do menor e vai aumentando. Qual que é o menor número primo que a gente tem? O 2, né? Aí vamos ver se 180 dá para dividir por 2. Dá? Dá.
180 é par, dá para dividir por 2. Então, vamos dividir 180 por 2. Dividindo 180 por 2, vai dar quanto? 90. Então, vocês vão colocar o resultado aqui, 90. Tá? 90 embaixo do 180. Aí, vamos ver se o 90 ainda dá para dividir por 2. 90 dá para dividir por 2? Dá. 90 é par. Então, ele vai dar para dividir por 2. Quanto que vai ser aqui o 90? 90 dividido por 2. Vamos colocar o 2 aqui. 90 dividido por 2 vai dar 45. Coloco o resultado embaixo do 90 aqui, 45. 45 dá para dividir por 2? Não, porque 45 ele é ímpar, então não dá mais por 2. Eu vou tentando dividir por 2 até não dar mais, tá? Quando não dá mais, a gente vai para o próximo número primo depois do 2. Qual que é o próximo número primo depois do 2? É o 3. 45 dá para dividir por 3? Olha, lembra da regrinha do 3? Quanto que o número é divisível por 3? Quando a soma de seus algarismos forma um número divisível por 3. Então, 4 mais 5 dá quanto? 9. 9 dá para dividir por 3, não dá? Então, 45 também dá. Então, vamos colocar aqui o 3. Dividindo 45 por 3, vai dar 15. Divide aí no caderno de vocês para vocês verem. 45 dividido por 3 dá 15. Vamos ver se ainda dá por 3. 15 dá por 3 ainda? Dá. 15 dividido por 3 vai dar quanto? Qual o número que eu multiplico por 3 para dar 15? 5. 5 vezes 3, 15. Certo? 5 dá por 3 ainda? Não, não dá por 3. Aí vamos ver qual que é o próximo número primo depois do 3. É o 5, né? 5 dá para dividir por 5, não dá? Dá. Então, vamos colocar aqui o 5. Saiu. 5 dá para dividir por 5, vou colocar o 5 aqui. 5 dividido por 5 vai dar 1. Pronto. A gente vai dividindo até chegar no 1, até dar 1, o quociente da divisão, tá? Então, 5 dividido por 5 deu 1, pronto, acabou a fatoração. Agora, vamos decompor em fatores primos. O que é decompor? Olha, o primeiro número que apareceu aqui foi o 2, não é? O 2 repetiu quantas vezes? 2 vezes. Então, 2 elevado ao quadrado. Não, gente. Então, 2 elevado ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque ele repetiu 2 vezes, tá? Vezes por que a gente coloca vezes? Porque eu estou multiplicando aqui, viu, gente? É uma multiplicação. Quando eu estou decompondo, eu estou multiplicando aqui em fatores primos. Vezes, depois, qual que apareceu depois do 2 aqui? O 3, não é? Quantas vezes que o 3 repetiu aqui? 2 vezes. Então, o expoente será o 2. O expoente não indica o número de vezes que a base repete? Então, o número de vezes que o 3 repetiu foi 2 vezes. Então, eu vou colocar o 2 no expoente. Depois do 3, qual o número que apareceu aqui, que a gente dividiu aqui? O por 3, dividiu por 3. Não, por 3 não. Depois do 3 foi o 5. Então, o 5, ele repetiu quantas vezes? Ele apareceu uma vez só, o 5, né? Então, vezes 5, certo? Então, isso que é decompor em fatores primos, tá? Então, a gente vai fatorar fatora o número por números primos. Ó, tá mudando. Decompor em fatores primos. A gente fatora por números primos e depois de fatorado, a gente vai transformar em produto
em produtos de fatores primos, tá? Então, por exemplo, você vai pegar o 2, quantas vezes que ele repetiu? 2 vezes, então o expoente do 2 vai ser 2. O 3, quantas vezes que ele repetiu? 2, então o expoente do 3 vai ser 2. E o 5, ele apareceu uma vez só, o expoente do 5 vai ser 1, que não tem necessidade de colocar. Vamos para o próximo exemplo aqui, ó. 120. Vamos fatorar o 120 para decompor em fatores primos. Primeiro a gente vê o menor número primo que a gente tem. Qual que é o menor número primo? É o 2. 120 dá para dividir por 2? Dá, porque ele é par, então ele vai dar para dividir por 2. 120 dividido por 2 vai dar 60, então coloca o resultado embaixo do 120. 60 dá para dividir por 2 ainda? Dá, porque o 60 é número par, ele dá por 2. Então, vamos colocar o 2 aqui e dividir 60 por 2. Quanto que vai dar? 30. Coloca o 30 embaixo do 60. 30 dá para dividir por 2 ainda? Dá também, porque ele é par. Então, vou colocar o 2 aqui para fazer a divisão. 30 dividido por 2 vai dar 15. 15 dá para dividir por 2 ainda? Não, porque o 15 é ímpar, então não dá para dividir por 2. Então, qual que é o próximo número primo depois do 2? É o 3. 15 dá para dividir por 3? Dá. Quanto que é 15 dividido por 3? Qual o número que eu multiplico por 3 que vai dar 15? 5. 5 vezes 3, 15. 5 dá para dividir por 3 ainda? Não. 5 dá para dividir por 5? Dá? Não dá? O 5 é o próximo número primo depois do 3. Então, o 5 dá para dividir por 5. Então, vamos lá. 5 dividido por 5 vai dar 1, né? Quando a divisão, o resultado da divisão deu 1, acaba a fatoração. E agora a gente vai decompor, porque pediu para decompor em fatores primos. Então, ó, decompor 120 fatores primos. Qual que é o primeiro número que apareceu aqui? O 2, não é? Quantas vezes que o 2 repetiu aqui? 3 vezes. O 2 repetiu 3 vezes. Então, o expoente do 2 vai ser o 3. Porque o 2 apareceu 3 vezes lá. Vezes. O próximo número que apareceu depois do 2 foi o 3, que a gente dividiu aqui foi por 3, não foi? Quantas vezes que o 3 apareceu? Uma vez só. Então, o expoente do 3 vai ser 3, que não tem necessidade de colocar. Vai ser 3? Não, vai ser 1, tá? Porque o 3 apareceu uma vez só. O expoente quer dizer quantas vezes que o número apareceu. Então, ele apareceu uma vez só, não tem necessidade de colocar o 1 como expoente, tá? Vezes, o próximo que apareceu foi o 5. O 5 também apareceu só uma vez. Então, não tem necessidade de colocar um 1 no expoente, porque quando não tem nenhum número em cima aqui, é como se fosse o expoente 1, tá? A gente já subentende que é 1, já sabe que é 1, certo? Vamos para a próxima atividade? Letra C. Quer dizer, na mesma atividade aqui é a letra C. Número 500. Vamos fatorar o número 500. Primeiro a gente vê se ele dá por 2. Dá por 2? Dá, porque ele é par, né? Então, todo número par é divisível por 2. Quanto que é 500 dividido por 2? 225, não, 250, desculpa. 250, tá? 250 é a metade de 500, né? 250 dá para dividir por 2 ainda? Dá, porque ele é par, ó. Terminou em 0, 0 é par, então dá para dividir por 2. Vamos dividir 250 por 2, vai dar quanto? 125. 125, que é a metade de 250. 125 dá para dividir por 2 ainda? Não, porque ele é ímpar. Aí a gente vai para o próximo número primo depois do 2. Qual que é o próximo número primo que a gente tem depois do 2? É o 3. Dá por 3? Vamos ver, não precisa nem de dividir por 3 para a gente ver. Lembra da regrinha, quando o número é divisível por 3? Somando os algarismos, olha, 1 mais 2
3. 3 mais 5, 8. 8 não é divisível por 3, então 125 não é divisível por 3. Aí vamos para o próximo número depois do 3. Próximo número primo depois do 3 é o 5. 125 é divisível por 5? É. Por que é divisível por 5? Porque ele termina em 5, né? Então, ele dá para dividir por 5, tá? Então, vamos dividir 125 por 5. Quanto que vai dar? 25. Faz aí no caderno de vocês, para vocês verem. 125 dividido por 5. 25, dá para dividir por 5 ainda? Dá, porque ele termina em 5. Todo número que termina em 0 ou 5 dá para dividir por 5. Qual número que eu multiplico por 5 que vai dar 25? 5. Então, eu coloco 5, que é o resultado embaixo do 25. E vamos ver qual o 5 dá para dividir por 5 ainda, não dá? 5 divide, aí coloco o 5 aqui, que eu vou dividir 5 por 5, que vai dar 1. Opa, saiu aqui. 5 dividido por 5. 5 dividido por 5, que vai dar 1. Quando dá 1 aqui na divisão, acabou, tá? Quando dá o resultado 1, acabou. Agora, nós vamos decompor aqui essa fatoração em um produto de fatores primos, tá? Primeiro, vamos ver o 2. Quantas vezes que ele apareceu aqui? 2 vezes. Então, 2 será a base. O número de vezes que ele apareceu será o expoente, que vai ser o 2. Então, o expoente vai ser o 2, porque indica o número de vezes que o 2 apareceu, tá? Que ele foi multiplicado. Vezes o próximo número que a gente dividiu aqui. Primeiro a gente dividiu por 2, depois o próximo número que dividiu aqui foi por 5, né? Quantas vezes que o 5 apareceu? 3 vezes. Então, 3 será o expoente. O 5 é a base e o número de vezes que o 5 está repetindo é o expoente. Então, como o 5 repetiu 3 vezes, o expoente será o 3, tá? Então, 2 ao quadrado vezes 5 elevado ao cubo, tá? Se vocês fizerem depois a multiplicação, 2 ao quadrado, 2 vezes 2 são 4, vezes 5 elevado ao cubo, 5 elevado ao cubo vai dar 125. Se vocês multiplicarem 4 por 125, vocês vão achar esta resposta, tá? 500, número 500. Então, e é isso que é quando eu estou decompondo em fatores primos, tá? A gente vai fatorar, dividir um número por números primos, sempre começando do menor até o maior, né? Já vai dividindo até não dar mais. Começa por 2, depois, quando não dá mais por 2, vai por 3. Se não der por 3, vai por 5. E assim vai indo, tá? E depois a gente transforma em uma multiplicação de fatores primos. Por que multiplicação de fatores primos? Porque os números que eu estou multiplicando aqui são números primos. Ó, 2, 5, 2, 3, 5 são números primos, tá? Espero que vocês tenham aprendido a aula de hoje. Na próxima semana, a gente vai continuar na semana 1, porque semana 1 tem mais conteúdos para a gente aprender, para fazer as atividades do PET. Então, até mais.